Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à sexta aula do curso básico de francês. Hoje nós vamos estudar as preposições, os nomes de países, lugares da cidade e como se localizar, né? Como você vai utilizar essas preposições, os nomes dos países e essas referências também para se localizar e dar explicações sobre onde você mora. Então, nós vamos continuar utilizando o nosso método, que é o alter ego. Eu fiz aqui um planinho de conteúdo, né, bem fácil para as preposições, para a gente entender a usagem de cada uma delas, né? Então, as preposições com o nome de país para você dizer o país onde você nasceu ou o lugar onde você mora. Os verbos que terminam em er, ou seja, os verbos do primeiro grupo, a utilização do verbo être e do verbo avoir para dar informações pessoais, falar do seu bairro, da sua cidade, características dos lugares onde você mora e os artigos para nomear esses lugares, né? Como é que eu faço uma referência mais específica e outra mais abrangente, né? Então, todas essas questões aqui estão todas ligadas à comunicação. Vamos lá então no método. Bom, no método Alter Ego, que é o método que nós estamos usando aqui no curso, eu já falei em outros vídeos, então não custa nada lembrar, né? Eu não posso reproduzir totalmente esse método, então vocês podem ficar à vontade para procurar esse livro, assim como os áudios que acompanham esse método, que são bem fáceis de localizar na internet. Então, o que é que eu faço? Eu escolho alguns tópicos dessas lições e aí disponibilizo algumas soluções a partir do ensino de gramática, tá bom? E também a abordagem comunicativa. Então, hoje, na nossa aula, nós estamos no tópico 3, que no método chama-se Donner des informations personnelles. Nesse capítulo, tem um áudio, né, sobre um sorteio, de uma viagem e tudo mais. E é importante lembrar, né, quando vem esse fonezinho aqui do lado da imagem, significa que tem um áudio para ouvir. E aí você ouve a dinâmica é essa, você ouve o áudio, né? E a partir desse áudio você começa a responder as questões. Então, esse áudio ele é um pouco grandinho, né? Vocês podem ver e podem ouvi-lo depois, certamente. E esse áudio, ele trata diretamente as questões relacionadas, né? Então, para facilitar o nosso entendimento, eu fiz a seguinte proposta. Eu recortei um quadro dessa lição e trouxe para cá para a gente poder comentar e já ir direto ao ponto sem perder tempo, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu vou fazer a leitura do trecho e aí nós vamos comentar a partir disso. O trecho diz assim: Je m'appelle Céline, j'ai 20 ans, j'habite à Québec, au Canada. Je suis étudiante en architecture. Je rêve de passer le 14 juillet à Paris et de voir le feu d'artifice de la Tour Eiffel. Então, o contexto lá da cena diz o seguinte: as pessoas se inscrevem num concurso e elas têm que dizer qual é o sonho delas para participar e viajar a Paris, o que é que elas querem visitar, né? Então, nesse sentido, nós vamos destacar aqui quais são, na verdade, quais são as expressões que vão pontuar as nossas informações pessoais. Então, veja, aqui você já conhece o verbo appeler, que é o verbo se chamar, s'appeler, né? Je m'appelle Céline, j'ai 20 ans. Então, esse j'ai 20 ans é justamente o verbo avoir, para você usar o verbo ter. J'habite à Québec, au Canada. O verbo habiter, para você dizer aonde mora. O verbo être, para você dizer o que faz da vida, sua profissão. Je suis étudiante en architecture. Et je rêve de passer le 14 juillet à Paris. Eu sonho, né? O verbo rêver. Então, nós vamos fazer uma pequena lista aqui, né? Embaixo, para a gente relacionar quais são os verbos que nós estamos estudando. Eu já vou colocando aqui o nosso corretor para o francês, para a gente poder não ter outros problemas, né?
aqui com o tamanho. Então, o verbo s'appeler, é importante lembrar que a conjugação desses verbos você pode procurar com tranquilidade no site de conjugação, que eu já indiquei nas aulas passadas, eu vou mostrar rapidamente. Um desses sites que eu recomendo é também o mesmo site que nós utilizamos para tradução automática, né? Eu sempre falo no curso que a gente, quanto puder, evitar o Google Tradutor, né? E usar o reverso no lugar, nessa necessidade mais imediata de procurar um verbo, eu recomendo sempre o conjugueur.reverso.net. Esse site, ele também está indicado no slide, eu também vou deixar na descrição do vídeo, então é bem fácil de localizar. Para quem não conhece ou nunca usou, então você procura aqui o verbo, né? Nesse caso, quando a gente descreve já o verbo appeler, ele já se apresenta como identificado aqui na parte de baixo, olha, vocês podem só clicar. Só que nós estamos procurando o sentido pronominal desse verbo, né? O sentido de se chamar. Então, você tem a opção de ouvir aqui a conjugação do verbo. Infelizmente não dá para reproduzir, né? Mas quando você procurar o site, só apertar esse botãozinho que aparece a prononciation. Et là, vous trouvez toutes les conjugaisons au présent, imparfait, futur, passé composé, plus que parfait, etc. É importante lembrar que o verbo s'appeler, ele é um verbo que você usa para se apresentar, né? E ele é um verbo pronominal, é por isso que ele vem apresentando as conjugações e os pronomes que se referem aos próprios sujeitos. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle. E aí você pode, a partir do uso do conjugueur, você pode buscar as conjugações que talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. Mas basicamente as expressões que você vai utilizar, eu vou identificar aqui quais são os verbos que vão nos interessar. E aí eu sugiro que depois dessa abordagem vocês façam esse exercício com a própria informação de vocês, né? Então, aqui nós temos quais são os verbos dessa lição que serão necessários para a gente, né? Primeiro, o verbo s'appeler. O verbo s'appeler, nós já sabemos, mas não custa lembrar, né? É o verbo se chamar. O verbo avoir, que é o verbo ter. O verbo être, que é o verbo ser ou estar, né? Também o verbo avoir e o verbo être são verbos que são usados também como verbos auxiliares, né? Nas conjugações verbais. Além deles, nós temos os verbos da segunda conjugação, o verbo rêver, que é o verbo sonhar, né? Então, basicamente, esses aqui são os verbos. Quais seriam as frases, então, e como a gente poderia fazer isso com o método? Bom, primeiro você ouve a lição inteira, de preferência ouça primeiro sem ler o texto, faz a audição toda da indicação. Depois que você ouvir, tenta compreender, caçar aquelas palavras que são mais transparentes. E a segunda audição você pega o texto. Nesse diálogo especificamente, são 5 descrições, né? Eu vou colocar uma para que o vídeo não fique muito extenso e depois também vocês podem buscar essas informações. Então, a informação para você colocar o seu nome, né? Je m'appelle. Deixa eu levantar aqui um pouquinho, né? Je m'appelle é a conjugação que você vai usar, a primeira conjugação aqui para você indicar o seu nome. E aí você pode dizer je m'appelle, seu nome, son prénom e seu nom de famille. Je m'appelle Mariana Alves. Você pode também usar o verbo être para dizer o seu nome, né? Je suis Mariana Alves, ok? J'ai 22 ans. O verbo avoir, ele é o verbo ter, então você vai utilizar para dizer a sua idade, né?
j'ai 39 ans, 39 ans, ok. J'ai 39 ans, je suis étudiante, je suis. Para você também pode utilizar o verbo être para dizer a sua nacionalidade, para você dizer a sua profissão, né? Então, no meu caso, je suis professeur à l'université, ok? E aí você coloca, tem um vocabulário específico sobre as profissões, a gente vai fazer uma lição só sobre as profissões, ok? Je suis professeur à l'université et je rêve. E aí entra uma questão importante aqui, né? Je rêve de regarder la Tour Eiffel, par exemple. De regarder la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Voilà. Bom, essas são as questões mais pontuais para você dar informações pessoais. Daí, novamente, a importância de ressaltar a necessidade de você aprender o verbo être e o verbo avoir, que são verbos que vão servir para muitas explicações, inclusive para vocês darem essa explicação pessoal. No método, você tem o diálogo, né, com outros diálogos que vão das pessoas se apresentando. Je m'appelle Issa, j'ai 22 ans, je suis étudiante en journalisme, j'habite au Sénégal et j'ai une passion, le cyclisme. Je voudrais assister l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées cette année. Então, cada um deles aqui vai dar informações pessoais. E aí, seguindo os exercícios, né, são colocados ainda algumas questões sobre os pontos turísticos. Você tem aqui algumas referências à Fête de la Musique, l'Arrivée du Tour de France, Le Louvre, digamos os pontos turísticos mais famosos assim que a gente pode encontrar. E logo abaixo tem um point langue, que é justamente para que a gente possa aprender quais são as preposições e como essas preposições elas são utilizadas para eu indicar o nome de país, né, onde eu nasci ou, por exemplo, onde eu moro, né? Vamos ver aqui. Trouxe para cá que assim fica um pouco mais visível, né? Les propositions plus nom de pays pour indiquer le pays de naissance au domicile. D'abord, pour comprendre où j'habite, pour exprimer où est-ce que j'habite, où je suis né, où je vis, né? São os verbos que você vai utilizar para dizer onde você mora. Então, vamos lá. Primeiro é o verbo habiter. Lembrando que o verbo habiter, ele é um verbo regular, né? Que é o verbo que nós vamos utilizar e vamos aprender na aula de hoje. Qual é a vantagem do verbo habiter, né? É porque a conjugação dele, a desinência verbal do presente nos verbos regulares, ela é invariável. Então, se você aprender essa conjugação, você já aprendeu a conjugação de todos os verbos que são do primeiro grupo, que terminam em ER. Nós vamos já ver, mas antes vamos ver aqui as preposições. Então, vamos primeiro ao vocabulário. Eu vou fazer a leitura e peço que vocês repitam em seguida, ok? Vamos lá. La Tunisie, la Gambie, l'Italie, le Sénégal, le Canada, les États-Unis. Ok? Uma informação importante de dizer, c'est que tous les pays, ils ont un genre. Donc, le pays, ils sont au masculin ou ils sont normalement au féminin. Alors, pour expliquer le pays, pour faire le rapport au pays féminin, vous utilisez la. Ok? La, pays féminin. Par exemple, la Tunisie. Ok? La Gambie. Si le pays commence par voyelle
ou se ele commence par H muet, nós já aprendemos isso também, voyelle ou H muet. Vous prenez elle apostrophe. Par exemple, l'Italie. Ok? Dans ce cas-là, n'importe si le pays il est au masculin ou s'il est au féminin. S'il commence par voyelle ou s'il commence par H muet, vous prenez tout d'abord elle apostrophe. Ok. Pour le pays masculin, les pays masculins. Voilà. Par exemple, le Canada. Normalement, le pays que se termine par E à la fin, comme Tunisie, comme Gambie, normalement, ce sont des pays au féminin. Ok? Si le pays commence par voyelle, normalement, vous prenez L apostrophe. Si le pays termine par d'autres terminaisons, vous avez le féminin. Ok? Si le nom de pays il est au pluriel, vous utilisez le pays au pluriel. Par exemple, les États-Unis. Les États, les États-Unis. Le Pays-Bas. Le Pays-Bas. Ok? Agora, se vocês quiserem indicar uma cidade, né? Não importa se a cidade é masculina, feminina, você sempre vai utilizar a, ok? Então, recapitulativo. O verbo que você vai utilizar, são 3 verbos aqui que nós vamos ter destaque no método. É o verbo habiter, j'habite, o verbo être, je suis né, aqui está no passé composé, né? Eu nasci em tal lugar, em tal cidade, em tal país. E je vis, que é o verbo vivre. Então, eu vou anotar aqui quais são os verbos. Habiter, être e vivre. Ok? Então, para você dizer o país onde você nasceu ou onde você mora, você tem que saber qual o gênero desse país. E aí, quando esse país for feminino, você vai utilizar en. Par exemple, j'habite en Tunisie, j'habite en Gambie. Ok? Se o país começa por vogal, você também vai utilizar en. Ou se ele começa por H mudo, en Italie. Agora, se o país for masculino, é o. Vamos fazer aqui embaixo, que vai ficar mais visível, né? Por exemplo, aqui, o verbo habiter, né? J'habite en Gambie. Gambie, c'est un mot féminin. Vous vous rappelez, hein? Féminin, la Gambie. Alors, vous prenez pour le mot féminin en. Regardez là. J'habite en Gambie. Si les mots commencent par voyelle OH muet, vous prenez je vis en Italie. J'habite en Iran. Ok?
Veja, não importa se a palavra é masculina ou se ela é feminina ou masculina. Começou por vogal, começou com H mudo, você vai utilizar on, assim como para o feminino, tá? Se o país for masculino, você vai utilizar o, esse o escrito assim, ó. Então, veja. Eu nasci, je suis né au Brésil. Brésil, c'est un mot masculin, le. Alors, j'utilise avant au Brésil. Je suis né au Brésil. J'habite au Canadá. Agora, se o país for escrito no plural, e aí você passa também aqui para o plural. O. Pronuncia da mesma forma, só vai mudar a escrita. Por exemplo, je vis aux États-Unis. Ok? Je vis aux États-Unis. Voilà. États-Unis, c'est un pays pluriel. Alors, vous utilisez au pluriel. Ok? Então, recapitulativo, bem rapidinho, para você dizer o lugar onde você mora, onde você vive, você vai utilizar o verbo habiter, être e vivre. Dúvidas sobre a conjugação, é só procurar no conjugueur point reverso, ok? Para indicar essa referência, pour le nom de pays féminin ou pour qui commence par voyelle, vous utilisez en. Ok? En. Pour un nom de pays masculin, vous utilisez au. Attention, hein? J'habite, je vais là. En, d'abord. Pour le féminin, le pays féminin. Ok? J'habite en Gambie, je vis en Italie. J'habite en Iran. Ok? Pour le pays qui sont au masculin, vous utilisez au. Je suis né au Brésil, j'habite au Canada. Si vous utilisez un nom au pluriel, je vis aux États-Unis. Ok? Agora, se for um nome de cidade que você queira indicar, você vai usar simplesmente a, tá? Então, por exemplo, se você quer dizer je suis né a Rio de Janeiro. Je vis à Paris. J'habite à Belém. Oh, pardon. Ok. Não importa se o nome da cidade é masculino ou feminino, você sempre vai utilizar a accent grave. Ok? Bom, ainda na mesma lição, o próximo tópico é o parler de ses passions et de ses rêves. É uma lição que você vai utilizar para dizer as coisas que você sonha e aquilo que você gosta, né? Então, nós temos a referência aqui no aide mémoire, que é bem fácil, bem didático, bem facinho mesmo. Pour parler d'une passion, para você dizer aquilo que você gosta, né? Quais são as frases que você usa diretamente? J'ai une passion, le cyclisme. Ma passion, c'est la peinture. Ou sinon, j'adore le cinéma. Ok? Para você falar de um sonho, vous dites j'ai un rêve. J'ai un rêve. Mon rêve de visiter Paris. Mon rêve, c'est de visiter Paris. Novamente, eu sugiro que vocês façam
os exercícios, né, com essas frases, obviamente, dá uma pausa no vídeo, copia as frases e substitui pela informação das coisas que você gosta. Isso é muito importante para vocês adquirirem o vocabulário daquilo, porque é muito mais fácil a gente falar daquilo que nós conhecemos, ok? E também é um exercício de escrita, é bem legal que você aprende também a estrutura, se familiariza com essas palavras. À côté, vous avez un point long, le verbe conjugué en ER au présent de l'indicatif. Eu tirei ele aqui, vamos ver de outra forma. Veja lá. Os verbos que terminam em ER são os verbos do primeiro grupo. Como eu disse antes, se você aprender essa conjugação, você já aprendeu todas as conjugações de todos os verbos que terminam em ER e pertencem ao primeiro grupo, porque essa desinência ela é invariável, tá? Então, o exemplo que nós temos aqui no próprio método são 4 verbos. Pode pausar também para anotar. É o verbo rêver, que é o verbo sonhar, jouer, que pode ser jogar ou tocar, adorer, adorar, gostar, e arriver, que é o verbo chegar. Então, observem aqui, você tem os pronomes sujeitos, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Como eles são verbos do primeiro grupo, observem aqui que o radical, ele não muda. Então, você só vai acrescentar a desinência. E essa desinência também é invariável. Então, nós vamos aproveitar. Veja, o verbo rêver tem um accent circunflexo, bem aqui, ó. Então, você traz também ele para o seu radical. Alguns verbos mantêm-se, outros não. Mas a maioria se mantém o acento, tá bom? Então, vamos fazer para a gente fixar. Bem facinho. Eu sugiro que vocês também façam o exercício numa folha à parte, né? Fica bem mais fácil da gente memorizar. Le verbe rêver, ok? Voilà. Je rêve. Opa, deixa eu mudar aqui o idioma, senão vai ficar corrigindo o tempo inteiro. Pronto. Veja aqui, ó. Rêve. É o primeiro. Vou só colocar aqui. Je rêve. Tu rêves. Il rêve. Et si il, elle, rêve. Nous rêvons. Atenção aqui. Nous rêvons. Nous rêvons. Eita, tá mudando. Deixa eu colocar de novo. Prontinho. Nous rêvons. Vous rêvez. Il rêve. Elle rêve. Attention. La formation du verbe rêver, c'est un verbe au premier groupe, c'est-à-dire je rêve, tu rêves, regardez là, tu rêves, il rêve, elle rêve. É importante destacar que essas pronúncias assim, da primeira, segunda e da terceira conjugação, eles se pronunciam da mesma forma que o plural. Mas veja, a escrita, ela vai modificar ao final. Você tem aqui ENT. Je rêve, tu rêves, il rêve, elle rêve. Il rêve, elle rêve. Mariana, então como eu vou saber se o il rêve está no singular ou no plural? Você só vai saber lendo no contexto, né? Porque a pronúncia é a mesma. Nous rêvons et vous rêvez.
O próximo verbo que é indicado aqui é o verbo adorer. Vamos fazer o adorer porque o verbo adorer, ele é um verbo que ele começa com vogal, né? Então, nós temos que ter atenção àquela regra da primeira pessoa, né? Do verbo adorer. Deixa eu baixar aqui, olha só. J'apostrophe, j'adore, é a mesma desinência e mantém-se o radical, repete a desinência. Tu adores, lembrando que o apóstrofe só será utilizado na primeira pessoa. J'adore, tu adores, il adore, elle adore. Atenção também aqui na hora de fazer essa pronúncia. J'adore, tu adores, il adore, elle adore. Le pluriel. Nous adorons, vous adorez, vous adorez, ils adorent, elles adorent. Então, por que é que nós fazemos essa conjugação e não pronunciamos, né? Quando as palavras em língua francesa, elas terminam em consoante, normalmente essas consoantes elas não são pronunciadas, né? Você só vai pronunciar até onde tem o som da vogal. É por isso que a pronúncia desses três aqui, ó, do presente e as pessoas, a terceira pessoa do plural, é conjugado da mesma forma na oralidade. J'adore, tu adores, il adore. Ils adorent. Aqui a gente consegue perceber o plural, porque veja, como o verbo começa com vogal, aqui termina em consoante, eu faço a liaison. Veja, il adore, singulier. Ils adorent, pluriel. Elle adore, singulier. Elles adorent, pluriel. Ok? Como sugestão, eu coloco para vocês que vocês façam as outras conjugações indicadas, como o verbo jouer e o verbo jouer, repetindo, é o verbo jogar ou tocar, né? E o verbo arriver, que é o verbo chegar, ok? São verbos regulares, é só você repetir. Récapitulatif, vous reprenez les pronoms sujet, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Après, vous prenez le radical et à la suite, vous ajoutez la terminaison. Comme vous le savez, la terminaison, elle ne change pas. Elle a toujours E à la première personne, ES à la deuxième personne du singulier, E à la troisième personne du singulier, ONS à la première personne du pluriel, EZ à la deuxième personne du pluriel et ENT à la troisième personne du pluriel. Então, é uma maneira de exercitar essas conjugações, né? Em caso de dúvida, procurem o conjugador automático, mas só para confirmar o que vocês escreveram, tá? Não utilizem um conjugador para buscar a resposta. É importante que você faça esse exercício. Como a desinência é fixa, né? Fica bem mais fácil. Então, ele segue na página 29, ainda indicando être e avoir para suas informações pessoais, para você dizer a idade e a profissão e nacionalidade. Par exemple, je suis architecte, je suis marocain, il est jeune, il est étudiant, ils sont au Canada, à La Réunion, j'ai une passion, il a 19 ans, ils ont un rêve. Há também aqui alguns exercícios de fonética que eu não posso passar, né? E os exercícios do final da lição.
Então, para o nosso vídeo não ficar muito longo e muito pesado, eu tirei os 2 últimos tópicos que eu já começo na aula número 7, tá? E já indico aqui para vocês os sites que podem nos ajudar com essas lições, tanto da aula de hoje quanto da próxima aula. São os sites o Le Point du Fleu, que eu já indiquei outras vezes, Poinette, é um exercício sobre verbos no presente, são exercícios que vocês podem fazer associados a esse material. Eu vou mostrar aqui alguns. A grande vantagem de utilizar o Le Point du Fleu é que você pode procurar, aqui tem uma caixa de busca, né, por apprendre, enseigner le français. Você coloca, por exemplo, assim, verbe en ER, né, os verbos que você estudou hoje. E cada link desse que você está visualizando aqui é uma lista de outros exercícios. Então, por exemplo, aqui no indicatif présent, quando você clica, ele já abre uma outra lista, le présent e les verbes pronominaux, que é justamente desses exercícios que nós vimos hoje, né? O presente e os pronominais. E aí você pode escolher, por exemplo, qual que você gostaria de fazer, do primeiro grupo. Cada linha dessa daqui, onde está passando a mãozinha, é um exercício. Então, você pode encontrar exercícios de áudio, exercício em PDF, exercícios interativos. Eu escolhi um bem facinho aqui para mostrar para vocês. Olha só. Esse aqui é por ajouter une plaquette. Vocês têm os verbos que são regulares, aimer, habitant, joue, aime e habite. Você tem a opção de écouter la prononciation. Et puis vous prenez, par exemple, l'étiquette et vous trouvez la conjugaison. Nous habitons, par exemple, j'aime. E aí, se você tentar colocar no lugar errado, olha, depois ele vai te dar uma porcentagem dizendo que você errou. Eu vou colocar propositalmente, ok? Il joue. Esse aqui é só um exemplo, tá? Depois você clica e o site vai te dizer quais foram as que você acertou. E automaticamente vai carregar um novo exercício. Esses são os sites assim mais fáceis, mais acessíveis para a gente encontrar essas informações da aula de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar um e-mail para o meu e-mail institucional, é marianaalves@unifap.br. É isso, muito obrigada, até a próxima aula.